aquele briefing básico da história da independência. É melhor pensar, como diz um grande historiador, o que ela não foi. Ou seja, a independência não foi, para começar, algo natural que estava predestinado que o Brasil se separaria de Portugal. Porque todo mundo que estava aqui até o dia 7 de setembro era súdito do rei de Portugal. No caso, o rei de Portugal, Dom João, que foi coroado imperador de Portugal, rei de Portugal, Brasil e Algarves, aqui na Capela Real do Rio de Janeiro, Edu. Quer dizer, o Dom João foi coroado aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, isso aqui era parte do Império Português e sede do Império Português. Ou seja, a independência não foi uma separação natural e absolutamente predestinada de que o Brasil seria independente de Portugal. Pelo contrário, se deu, como você disse agora há pouco, no caminho, no processo, na disputa. E na disputa, e aí vem algo interessantíssimo que tem a ver com o que você disse, sobre essas recolonizações e ressignificações dos ciclos econômicos da história do Brasil, de commodities saborosas que a gente exporta para o exterior até os dias de hoje, né? Que é a elite escravocrata, inclusive daqui a pouco precisando de mão de obra para plantar café no Vale do Paraíba, vai apoiar o Pedro I para fazer a independência em função de um projeto escravocrata brutal. Não é só a continuidade da escravidão do período colonial, do tráfico transatlântico de africanos escravizados, é a reinvenção da escravidão, o aumento do fluxo de escravizados no tráfico. 40% dos escravizados, dos 5 milhões que vieram deportados violentamente da África, veio no período em que o Dom João chega aqui, em 1808, até a década de 1850, quando o tráfico cessa. E pior, parte desses 5 milhões de escravizados, sobretudo 760 mil africanos escravizados, vieram ilegalmente num pacto de sequestradores feito pela elite e pelas altas cúpulas do Estado brasileiro. Ou seja, o Brasil nasce independente de Portugal num pacto de sequestradores, numa elite corrupta que faz um projeto que é o projeto da política da escravidão, escravizando ilegalmente africanos que deveriam ser libertos imediatamente. Então, essa é a independência que está sendo feita na história do Brasil. Por isso, as permanências implacáveis no pós-abolição dos problemas do racismo estrutural, como narra o nosso querido Gessé. Então, isso desmistifica um pouco. E aí, a respeito de alguns elementos, assim, bem daqueles que aparecem em cursinho, aparecem lá no Laurentino Gomes, né, que às vezes distorce um pouco a realidade histórica, é que, de fato, o Dom Pedro estava subindo ali a Serra do Mar, estava subindo a Serra do Mar numa mula velha, porque você não sobe a Serra do Mar com aqueles patamares difíceis, com um cavalo bonitão daquele que aparece no quadro do Pedro Américo. Você sobe numa mula, sobe de ladinho, e no caso dele, isso não é piada de cursinho, ele estava, de fato, com problemas estomacais e intestinais. E aí, quando ele chega na região onde está hoje o Museu do Ipiranga, que não era a casa dele, porque nada existia ali a não ser um riacho, ele proclama a independência se separando do pai. Mas é o filho se separando do pai. O Brasil tem essa história peculiar, né? Que a nossa independência ela é absolutamente psicanalítica, né? Está no divã